Sabe aquela sensação de que o dinheiro de um presente é diferente do dinheiro do salário? Ou que é mais fácil gastar o reembolso de um imposto do que uma parte da poupança? Pois é, hoje a gente vai investigar o porquê disso acontecer. Vamos falar sobre contabilidade mental, as regras secretas que a nossa mente cria para gerenciar o nosso dinheiro. Para a gente desvendar essa ideia, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa com quebra-cabeça, o dilema de Ali. Depois, vamos atrás de uma pista numa história sobre um dinheiro suíço. Em seguida, a gente entende qual regra de ouro da economia é quebrada aqui. Vamos ver também como é possível se sentir rico e pobre ao mesmo tempo, colocar a teoria à prova com o experimento e, por fim, resolver o mistério do livro-caixa que todo mundo tem na mente. Vamos lá? Então, para começar, vamos imaginar a situação de um executivo, o Ali. Ele está namorando há um tempo uma câmera fotográfica nova, uma Fuji X-T20. Bom, o Ali se depara com dois cenários um pouco diferentes. Nos dois, ele acaba com uma grana extra no bolso e o valor é praticamente o mesmo. A pergunta aqui é, qual dessas situações daria aquele empurrãozinho final para ele, enfim, comprar a câmera? Olha só. No primeiro caso, o Ali está em Nova York e recebe uma diária para cobrir os custos. No segundo caso, ele está em casa e recebe um aumento de salário. O valor total que entra é o mesmo. Na ponta do lápis, na lógica fria dos números, a decisão de comprar a câmera deveria ser igualzinha nos dois casos. Afinal, dinheiro é dinheiro, né? Ou será que não? A intuição da maioria das pessoas aponta direto para o caso 1. É quase certo que o Alice daria esse presente usando o dinheiro da viagem. Mas por quê? O que faz essa diferença toda na nossa cabeça? Para responder isso, a gente precisa ir atrás de uma pista com uma pessoa que inventou esse conceito todo. E essa pista vem diretamente do economista Richard Taylor, que ganhou um Nobel por essas ideias. Uma história da vida dele ajuda a gente a entender tudo isso bem melhor. O Tyler percebeu uma coisa muito curiosa. Quando ele ia dar uma palestra na Suíça e aproveitava para fazer turismo por lá, os gastos da viagem não pareciam doer tanto no bolso. Agora, se ele desse uma palestra em Nova York e só depois, em outra ocasião, fosse para a Suíça, os mesmos gastos de turismo pareciam muito, mas muito mais pesados. A explicação que ele deu para isso foi genial. No primeiro cenário, era como se a mente dele tivesse criado uma conta mental suíça. O dinheiro da palestra entrou como um crédito nessa conta, e os gastos com turismo saíram como um débito da mesma conta. Era um sistema fechado, sabe? E isso fazia tudo parecer mais leve, mais aceitável psicologicamente. E essa sacada da conta suíça imaginária leva a gente direto para o nome da teoria, que, aliás, vai contra um dos princípios mais básicos de toda economia. O nome oficial disso é contabilidade mental. É a nossa tendência, quase sempre inconsciente, de separar o dinheiro em diferentes caixinhas na cabeça. A caixinha do aluguel, a caixinha do supermercado, a das férias, a do rolê do fim de semana. E cada caixinha dessas tem suas próprias regras. E quando a gente faz isso, a gente quebra uma regra de ouro da economia, a fungibilidade. É um nome complicado para uma ideia bem simples, a de que dinheiro não tem carimbo. R$ 1 é R$ 1, não importa se foi achado na rua, se veio do salário ou de um prêmio. Mas, para nossa mente, isso não é verdade. A gente coloca etiquetas no dinheiro e trata cada etiqueta de um jeito completamente diferente. E isso está em todo lugar. Aquele sistema antigo de separar o dinheiro em envelopes para cada tipo de conta é pura contabilidade mental. Mas o exemplo mais clássico talvez seja o de alguém que tem dinheiro na poupança, rendendo quase nada, e ao mesmo tempo está rolando uma dívida caríssima no cartão de crédito. Por que não usar a poupança para quitar a dívida? Porque na cabeça dessa pessoa, o dinheiro da conta poupança é sagrado e não pode se misturar com os problemas da conta dívidas. E o mais curioso de tudo isso é como essas contas invisíveis podem fazer com que a gente se sinta rico e pobre ao mesmo tempo, dependendo só da caixinha que a gente está olhando no momento. Olha, essa citação do livro Babbitt é perfeita. Ela captura com uma precisão cirúrgica esse paradoxo psicológico que a contabilidade mental cria na gente. Funciona mais ou menos assim. Pensa no Ali de novo. Ele gasta uma grana no cinema na sexta. A conta de entretenimento do fim de semana dele praticamente zerou. Aí no domingo ele até recusa um convite para jantar porque sente que acabou o dinheiro para isso, mesmo que a conta bancária geral esteja ok. Agora olha a Honey. Ela separou um dinheiro para comprar um casaco, mas não achou nenhum legal. A conta de roupas dela tá cheia. Ela se sente rica nessa categoria e acaba usando a grana para comprar um par de sapatos que nem estava planejado. A percepção deles não era sobre as finanças totais,
mas sobre o saldo de cada continha mental. Mas isso não é só uma coleção de anedotas, não. É um comportamento real que foi testado e comprovado em laboratório por pesquisadores como Chip Heath e Jack Saul. Olha que incrível! Num estudo, depois de gastar $20 num jantar, as pessoas cortaram drasticamente seus planos de gastos futuros nas categorias entretenimento e alimentação. A despesa do jantar saiu dessas duas contas. Mas o mais interessante, o plano de gastos com roupas quase não mudou. Era como se fosse um problema de outro departamento. E a prova final vem com o experimento inverso. Quando a despesa inicial foi a compra de luvas, o orçamento de roupas foi o que mais sofreu, com um corte enorme nos planos de gastos. E as contas de comida e entretenimento? Praticamente intactas. Essa é a prova concreta de que as barreiras entre as nossas contas mentais são reais e guiam nossas decisões o tempo todo. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria, já viu as provas, chegou a hora de voltar lá para o começo e finalmente resolver o quebra-cabeça do Ali e da câmera dele. E a chave para resolver isso é muito simples. A origem do dinheiro mudou o destino dele na mente do Ali. A fonte carimbou em qual conta mental aquela grana ia parar. E como a gente viu, cada conta tem um gerente com regras bem diferentes. Vamos entrar na cabeça do Ali por um instante. A diária de viagem foi rotulada como dinheiro da viagem, um dinheiro extra, meio achado, fora do orçamento normal. Essa conta especial tem regras super flexíveis. Já o aumento de salário foi direto para a conta renda familiar, uma conta séria, já comprometida com aluguel, contas, mercado. Gastar uma parte grande dessa conta num item de luxo parece muito mais irresponsável. O dinheiro era o mesmo, mas a conta em que ele caiu mudou completamente o valor percebido e o que era permitido fazer com ele. No fim das contas, a grande lição é que lidar com dinheiro é muito mais sobre psicologia do que sobre matemática. Entender as histórias que a nossa própria mente cria sobre cada centavo é o primeiro passo para tomar decisões melhores. E a pergunta que fica para todo mundo refletir é: quais são as contas secretas que, nesse exato momento, estão ditando as regras da nossa vida financeira?